Pessoal. Estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos conteúdos são direcionados aos profissionais da área da saúde. Tema de hoje: insuficiência mitral secundária, o que você precisa saber. Eu sou Luiz Augusto E eu sou Iliasmin Souza. e nós estamos aqui representando o Clube da Cardio. O nosso convidado de hoje, pessoal, é um convidado muito especial que topou bater esse papo com a gente aqui. Passamos das 20 horas de uma terça-feira à noite e, de antemão, eu já agradeço a ele pela participação. E é o Dr. Roberto Sintra, que é cardiologista pelo INCOR e especialista em valvopatias e cardiopatias estruturais também pelo INCOR. Seja muito bem-vindo, Dr. Roberto. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço a participação aqui e esse bate-papo vai ser muito legal. Muito bom, muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e por ter topado vir aqui conversar sobre esse tema muito importante da atualidade do cardiologista com a gente. Vamos começar do começo, definindo o que é insuficiência mitral secundária. Conta pra gente. Maravilha, Luiz. Acho que antes de saber exatamente o que é insuficiência mitral secundária ou primária, é interessante que saibamos que existe uma intrínseca relação entre a estrutura atrial e a estrutura ventricular e todas elas que são envolvidas. Na verdade, Luiz, antes da gente definir, né, a insuficiência mitral, quer seja primária ou secundária, a gente tem que pensar que existe uma intrínseca relação entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, a fim de favorecer o fluxo anterógrado na diástole precoce e evitar um fluxo retrógrado na sístole. E aí, a válvula mitral está justamente para ela. Quando a gente tem essa alteração, acaba tendo uma insuficiência. Então, levando a crer, né, que nós temos alterações atriais e ventriculares, vem o conceito. A insuficiência mitral secundária é quando alterações atriais e alterações ventriculares levam à alteração valvar. Por sua vez, a doença primária a doença valvar primária, é o acometimento valvar que é justificado pela definição. Então, toda vez que a gente tem uma alteração atrial e ventricular, né, que leva a uma insuficiência da válvula, estamos diante aí de uma insuficiência mitral secundária. Perfeito. Acho que essa definição é super importante para quem está nos ouvindo, né? Porque a válvula mitral é uma válvula extremamente complexa. Então, a anatomia da válvula mitral, no ecocardiograma a gente estuda bastante, né? A válvula mitral é como se fosse uma sala de cavalo. O termo é um paraboloide hiperbólico. Uma sala de cavalo ou aquela batatinha chips também, é bem parecido. Então, tem uma anatomia muito complexa e ela foi feita, a natureza é extremamente, perfeita, assim, né, nos detalhes, justamente para que na sístole, como o doutor Roberto citou, o sangue não volte do ventrículo para o átrio. Então na sístole, esse paraboloide hiperbólico, ele reduz em até 25% o seu anel ali, o seu diâmetro, para fazer com que as cúspides da válvula mitral se fechem, tenham uma coaptação perfeita e o sangue não volte. Tem um escape mínimo, às vezes até discreto, pode ser fisiológico, mas mais que isso não, tem que ter uma causa. Então, quando a causa é uma alteração ou do átrio ou do ventrículo, vai ser secundária. E quando é uma alteração da própria válvula, vai ser primário, né? Perfeito, Yasmin. Eu vou aproveitar que você já começou a falar um pouco sobre o ecocardiograma do paciente e quais são exatamente as alterações que eu espero encontrar na válvula mitral de um paciente com insuficiência mitral primária que eu não encontro no paciente com insuficiência mitral secundária. Tá. Então, já partindo do princípio que a gente sabe que uma insuficiência mitral primária, o problema está na válvula. Então, no ecocardiograma, nós vamos ter alterações ou no anel, ou nas cúspides, ou no aparato subvalvar, cordoalha tendínea, às vezes chegando até os músculos papilares. Se a alteração não for nesse complexo, se for do átrio, por dilatação atrial, que vai levar à dilatação do anel, vai ser secundário, ou se for por uma alteração ventricular, seja uma alteração por uma dilatação ventricular ou uma alteração segmentar, que fez com que tivesse ali um repuxamento, entre aspas, do músculo papilar, um tethering, né? Levando ali ao repuxamento da cúspide, vai ser secundária. Então, no eco,
Na hora que a gente encontra uma insuficiência mitral moderada em diante, moderada, moderada, importante, o importante a gente tem que definir qual que é a causa. Então, a gente vai avaliar a anatomia da válvula. Tem alguma alteração nessa cúspide? Essa cúspide é espessada? Pensando aqui em valvopatia reumática, muito prevalente. É uma cúspide, a cúspide anterior tem abertura em domo, ou em taco de Hockey, que também pode ser chamado, ou tem alteração da mobilidade da cúspide posterior, ou então endocardite, tem perfuração da cúspide, né? Tem cálcio nessa cúspide ou não, é um ventrículo dilatado, tem uma miocardiopatia dilatada, que fez o tetrin ali, levou um tenting sistólico, aquela válvula em tenda, repuxada, que vai levar a uma insuficiência mitral. Então, são essas as principais características para nos guiar para a gente tentar entender. Mas, às vezes, tem componente misto, que aí fica bem mais difícil de avaliar. Excelente. Eu vou passar a bola para Roberto aqui novamente, para lhe perguntar o seguinte, Roberto. A gente já entrou nesse assunto, já falou ali que a IM secundária pode se dever a um problema atrial, um problema ventricular, mas quais seriam as causas por trás dessa, né, dessa doença ventricular ou dessa doença atrial que podem causar uma regurgitação mitral secundária? Habitualmente, como uma causa isquêmica é uma causa muito comum, a gente acaba dividindo a insuficiência mitral secundária em isquêmica e não isquêmica. Perfeito. Na doença isquêmica, né, eu acho que é interessante a gente citar sempre a anatomia, né? Yasmin já citou, mas a gente sabe que o músculo papilar anterolateral ele é irrigado pela DA ou CX, e o posteromedial irrigado ou pela CD ou também pela CX. Então, nos pacientes com doença isquêmica, né, e você tem uma ou necrose, ou um tracionamento, ou uma alteração segmentada daquela parede, fazendo com que você tracione e você faça esse repuxamento apical, né, dificultando a coaptação dos folhetos. Então, esses pacientes são de doença isquêmica, né? Essa é a causa muito comum no mundo inteiro. Por sua vez, a insuficiência mitral secundária não isquêmica, aí a gente tem duas coisas importantes. Se ela vem do ventrículo, são as miocardiopatias no gerais. Então, a insuficiência cardíaca de etiologia, outra que dilata o ventrículo e acaba de maneira esférica, aumentando, né, esse ventrículo. E uma coisa interessante é que quando a gente compara uma insuficiência mitral isquêmica da insuficiência mitral não isquêmica, falando em insuficiência cardíaca, a gente pode até levar a crer algumas coisinhas, por exemplo, do tipo de refluxo, quando a gente se depara com esses dois tipos. Por exemplo, quando a gente tem um tracionamento, por exemplo, apical do músculo papilar, habitualmente esse refluxo ele passa a ser posterior. Por outro lado, quando você tem uma cavidade esférica com um tracionamento simétrico, ele acaba tendo um refluxo central, já vai dando algumas pistas, de importante. E a outra causa não isquêmica seria as causas atriais, né, principalmente a fibrilação atrial, causando um remodelamento do anel mitral, né, levando a falha de coaptação e insuficiência. Então, eu acho que se define bem a insuficiência mitral secundária em isquêmica e não isquêmica, até pela própria prevalência. Excelente, Roberto. Você fez sua formação em cardiologia e especialização em valvopatias em uma escola que valoriza muito a propedêutica, né? Então, eu queria lhe fazer essa pergunta. Tem como a gente diferenciar uma insuficiência mitral primária de uma insuficiência mitral secundária pela característica do sopro ou por algum outro achado propedêutico ali? Essa talvez seja uma pergunta talvez mais importante, porque hoje, né, com o advento da ecocardiografia e a disponibilidade ampla, a gente acabou reduzindo muito, né, a propedêutica, né? Então a gente hoje vê nas faculdades, né, pouco se valoriza a propedêutica e a resposta é sim. Existem alguns casos específicos, né, para a gente diferenciar uma insuficiência mitral primária da secundária. Há exemplos, sobretudo, do prolapso mitral. Quando a gente o sopro da insuficiência mitral, ele é um sopro regurgitativo, é um sopro sistólico. Toda vez que a gente tem um clique do prolapso e um gap entre AB1 e o clique do prolapso, para daí então começar o sopro, que o sopro tem característica de mesosístole. Então ele é um sopro regurgitativo, mesosistólico é a característica do prolapso com o clique. Já quando a gente fala de disfunção ventricular ou outra causa,
O que acontece é que o sopro ele acaba sendo regurgitativo, ele é holossistólico tipo platô. Então, dá sim, e assim é muito frequente a gente fazer essa diferenciação, né? Juntando, logicamente, a ausculta, né, com a epidemiologia, né? A gente habitualmente sai de qualquer consultório com um diagnóstico feito praticamente etiológico com ausculta e com um pouco da anamnese e epidemiologia local. Muito bom. No prolapso ainda, a irradiação do sopro vai dizer se é da cúspide anterior ou posterior, né? E como ecocardiografista, eu reforço que é fundamental o exame físico, porque para a gente que faz o exame, o médico que solicita já vir com a principal suspeita faz toda a diferença, porque às vezes é exame beira-leito, o paciente não está bem posicionado, é um aparelho que às vezes não está bem calibrado e pode ser que passe alguma coisa, né? Então, as informações do exame físico e da principal suspeita diagnóstica são fundamentais para a gente. E quando já vem, eu acho sensacional, quando já vem, é uma suspeita de insuficiência mitral por prolapso de cúspide posterior. E a gente vê lá, faz toda a diferença, né? É muito legal. Só lembrar que, como Yasmin citou, quando a gente tem radiação para os focos da base, a gente sempre pensa em cúspide posterior. Por sua vez, quando a gente tem radiação para o dorso, habitualmente é a cúspide anterior. Muitas vezes a gente pode ter prolapso de duas cúspides, né? E a gente tem radiação ambas, né? Isso é bem interessante e assim a experiência e assim um pouco o treinamento, né, de um profissional assim faz ele apto a, né, assim, discernir entre a insuficiência mitral por prolapso das demais. Excelente. Acho que depois de a gente ter essa aula aí de propedêutica, conta pra gente, Yasmin, como que a gente gradua a gravidade da IM pelo ecocardiograma? Quais são os parâmetros que a gente utiliza? Perfeito. O jato da insuficiência mitral, ele vai variar muito a depender da etiologia. Então, a gente já falou, uma etiologia secundária, por exemplo, por dilatação ventricular, normalmente vai nos trazer ali um jato central. Mas, por exemplo, o prolapso são jatos extremamente excêntricos, principalmente quando é de uma cúspide só. A forma de avaliar quantitativamente o jato da insuficiência mitral é através da fórmula de Pisa. O jato de qualquer insuficiência, de qualquer refluxo, ele tem 3 partes. É formado ali pela calota, pela vena contracta, que seria o menor orifício, e pelo jato em si, né? Então, a fórmula de Pisa, ele supõe que a calota é uma hemisfera, e a gente vai partir de fórmulas de cálculo matemático de hemisfera. Só que a gente está fazendo uma suposição geométrica. Então, qualquer jato que seja diferente disso, a gente já vai começar errando. Mas mesmo assim, a gente sempre tenta fazer Pisa quando é possível. Quando não é possível, a vena contracta, a medida da vena contracta, então o diâmetro da vena contracta, principalmente para esses jatos mais excêntricos, é fundamental. A avaliação qualitativa pelo olho do observador, então a expertise, conta muito de quem está fazendo o exame. E nós temos parâmetros das principais diretrizes, e aí principalmente que a gente segue é a diretriz da Sociedade Americana de Ecocardiografia, a ACE, de parâmetros que são específicos de insuficiências mitrais importantes. Então, são 6 parâmetros principais, se a gente encontra 4 deles, a gente nem precisaria graduar de forma matemática, fazendo cálculo. Então, se tem flail, então se é aquela eversão da borda da cúspide para o interior do átrio esquerdo, se tem dilatação do ventrículo esquerdo com função preservada, se tem vena contracta maior ou igual a 0,7 milímetros, se tem refluxo nas veias pulmonares, se a gente consegue fazer essa medição e outros, né? Então, esses parâmetros são muito importantes para a gente avaliar, mas o principal é o PISA. Excelente. A gente já sabe, então, que o paciente com insuficiência mitral secundária, ele pode ter ventrículo esquerdo dilatado, né? Átrio esquerdo dilatado, fração de ejeção preservada, fração de ejeção normal, pode ser isquêmico, pode não ser isquêmico. Queria perguntar para Roberto, qual é o impacto prognóstico que essas alterações estruturais
podem exercer no paciente com insuficiência mitral, né? É a mesma coisa um paciente com insuficiência mitral com fração de ejeção preservada, por exemplo, e fração de ejeção reduzida? Como é que a gente conduz esses pacientes? Excelente, viu, Luiz? Antes de falar exatamente de mortalidade desses pacientes, é importante a gente assim alinhar algumas coisas, porque a gente fala tanto de estenose aórtica, de outras valvopatias. Só lembrar que a valvopatia, a insuficiência mitral secundária, hoje nos Estados Unidos, ela é a causa mais comum de doença cardíaca valvar de moderada a importante. A gente tem aí por volta de 6% dos pacientes acima de 65 anos com a doença e que ela aumenta com a idade, né? Quando a gente fala de mortalidade, é super importante. Nos pacientes com insuficiência mitral secundária, habitualmente os grandes registros, eles levam em conta sempre o paciente com a etiologia mais com dilatação do ventrículo. Para termos uma ideia, quando a gente pega esses pacientes com insuficiência mitral secundária por dilatação com disfunção ventricular, em 5 anos a sobrevida é menor que 50%. Então, é uma patologia altamente prevalente e uma patologia de alta mortalidade, né? Esses pacientes, além de mortalidade alta, esses pacientes, a morbidade é muito alta, né, pelo grande grau, né, de necessidade de internação por insuficiência cardíaca. Excelente, excelente. Um ponto muito interessante, eu até aprendi um pouco mais sobre esse assunto estudando para esse nosso episódio, é a avaliação do paciente com insuficiência mitral de etiologia isquêmica, né? Eu escutava falar muito sobre isso na época da residência, não me lembro de ter conduzido um paciente assim desde que eu concluí a residência, mas uma dúvida que eu tenho, pelo que eu entendi ainda é algo que paira na literatura, é qual é o impacto, né? Qual é o benefício de eu revascularizar um paciente com insuficiência mitral de etiologia isquêmica, não do ponto de vista da coronariopatia, mas do ponto de vista da valvopatia? Existe algum papel no tratamento da doença isquêmica para melhorar a valvopatia causada por essa isquemia? A gente consegue melhorar o grau de regurgitação desses pacientes? Veja, acho que vamos pensar um pouquinho e fazer um pouco da história. Lógico, quando a gente fala de pacientes com insuficiência mitral aguda, em vigência de infarto, paciente que entra com dor torácica e ele faz um infarto, e edema agudo de pulmão, a gente lembra que o paciente ele não está acostumado, né? O ventrículo está pouco complacente, né? E esses pacientes eles vão para a cirurgia, quando forem, eles trocam a válvula e fazem a revascularização, né? Aí a gente já fez a troca. Em 2016, né, foi publicado um estudo no New England mostrando o seguinte: pacientes isquêmicos, né, que vão ser submetidos à cirurgia e que têm uma insuficiência mitral moderada. E quando a gente troca essa insuficiência mitral moderada, a gente, com certeza, com a cirurgia, diminui o grau de regurgitação. Mas, quando a gente fala a longo prazo, pelo menos de 2 anos de segmento, nós não tivemos nenhuma diferença na mortalidade, mas aumentamos muito a arritmia supraventricular e eventos neurológicos. Então, a gente precisa pensar se vale a pena, num paciente que tem insuficiência mitral moderada, revascularizar e trocar a válvula. No paciente que ele já vai fazer a revascularização e ele tem uma insuficiência mitral anatomicamente importante, faz bem e a diretriz recomenda que você troque a válvula, né? Você aborde a válvula, essa é uma recomendação 2A para o tratamento. Quando a gente fala nos pacientes que não tem, né, indicação de cirurgia, mas a doença é isquêmica, e a gente quer mexer na válvula, aí é onde está a pedra angular, né? Porque, com certeza, mexer na válvula vai diminuir a regurgitação. Mas às custas de quê? E até hoje a gente não vê, né, grandes diferenças em mortalidade. Então, esse é uma pedra angular entre cirurgia só para troca da válvula no paciente isquêmico. A resposta, Luiz, ainda não tem, né? Quando a gente vai para o nível de recomendação, né, nesse tipo de paciente, a gente só mexe nessa válvula naquele paciente que é muito sintomático e mesmo assim é uma recomendação 2B. Então, nesses pacientes em que tem
insuficiência importante com a revascularização, a ideia é que, se for importante, trata. Agora, e tratar a só coronária, e vai melhorar ou não vai melhorar a insuficiência mitral? Existem alguns pequenos trabalhos que mostram que, por exemplo, um paciente que tenha... Antes disso, só para a gente ter uma ideia de prognóstico, 50% dos pacientes que infartam, eles vão ter algum grau de insuficiência mitral, mesmo que seja leve. E isso traz com ele uma mortalidade 2 vezes mais de não ter tido nada. Então, e aí, quando o paciente ele entra e tem um infarto, e ele tem uma insuficiência mitral, e você consegue revascularizar a tempo, e você não tem, né, necrose, rotura papilar, alguns pequenos trabalhos mostram que você consegue melhorar a insuficiência. Agora, aquele paciente que já tem uma insuficiência importante, paciente que já está com rotura, necrose agudo, e você revascularizar, não vai ter benefício, né, no que tange à redução da revascularização miocárdica. Excelente, Roberto. Alguma consideração, Yasmin? Posso passar para a próxima? Pode. Tratamento clínico, Roberto. A gente sabe aí que o tratamento clínico avançou muito da insuficiência cardíaca nos últimos anos. Que bom, né? Que bom, porque eu acho que em outras áreas, como por exemplo as arritmias, a gente tem feito muitos estudos na área da intervenção e deixado um pouco de lado o tratamento medicamentoso. Que bom que com a insuficiência cardíaca não é assim, o tratamento clínico está cada vez mais eficaz em melhorar os nossos pacientes. Mas, fazendo analogia aí até com a pergunta anterior, as medicações têm algum poder de reduzir o grau de regurgitação mitral nos pacientes com IME secundária? Excelente pergunta, Luiz. Eu acho que isso é o pilar de todo o tratamento da insuficiência mitral secundária. Eu acho que antes de passar para qualquer etapa, o paciente ele tem que ser muito bem tratado com a terapia médica otimizada. Nós temos aí na literatura alguns trabalhos como PRIME, em que o uso do sacubitril valsartana reduz a insuficiência mitral, né? O Copérnicos, Capricórnios, o Capricórnios é o carvedilol. O Capricórnios, o carvedilol reduz em até 50% a insuficiência mitral comparado a quem não fez uso. Então, na literatura, ela vem aí com as medicações já básicas, né, do tripé da insuficiência cardíaca até chegar à terapia quádrupla com SGLT2, que a gente não tem poucos dados, mas existem estudos em andamento que possivelmente vai mostrar aí redução da insuficiência mitral com o tratamento, né, clínico otimizado. Essa é uma pergunta importante porque a grande maioria dos trabalhos, quando a gente compara terapias de intervenção versus remédios, todos os trabalhos em que houveram, né, uma terapia otimizada acompanhada por um grupo e tentado fazer a máxima dose tolerada, né, para a insuficiência cardíaca, os pacientes eles melhoraram, né, da insuficiência mitral, boa parte. Então, uma coisa interessante é que volta e meia sempre se pergunta, vamos, tá com a insuficiência mitral importante, o que é que você acha de a gente fazer tal coisa, já partir para a intervenção antes mesmo do paciente estar muito bem medicado. Então, acho que número 1 do tratamento da insuficiência mitral, né, secundária é a terapia médica otimizada. É a hora, às vezes, de pisar um pouquinho no freio, né? Vamos ver como é que está o tratamento medicamentoso, como é que está a adesão do meu paciente antes de submeter. Ele é um procedimento que, além de mais arriscado, tem riscos, né? Querendo ou não, um procedimento invasivo, é custoso, né, pessoal? Temos que pensar nisso também. Você já entrou num ponto aí que eu acho que é o tema mais quente do assunto insuficiência mitral secundária, que é o tratamento intervencionista. Então, a gente vai passear aqui agora, pessoal, sobre os principais estudos, né? As controvérsias que chegaram aí depois da publicação do estudo Reshape. Mas vamos começar mais uma vez do começo, para vocês solidificarem bem o conhecimento. Quando é que a gente indica o tratamento intervencionista? Bom, só para a gente deixar claro, né? A nossa conduta hoje é baseada em 2 trabalhos, né, da literatura para insuficiência mitral secundária, que é o estudo, o Mitrefar e o COAPT. Só para a gente fazer um paralelo entre ambos, né, o Mitrefar foi aqueles pacientes, um estudo francês, em que tiveram pacientes, né, mais dilatados, né, com insuficiência mitral até
também importante, mas quando a gente compara com o COAPT, em que tiveram ventrículos menores e insuficiência mitral mais importantes. E a diferença é que no Mitrefar a gente fez um segmento de 1 ano, o desfecho combinado, e a gente não teve diferença na mortalidade. Por sua vez, naqueles pacientes que tinham ventrículos menores, mas com insuficiência mais importante, o tratamento edge-to-edge, borda a borda, ele resultou numa redução de desfecho combinado, incluindo mortalidade e hospitalização. Aí você me pergunta, quando indicamos um paciente para fazer um reparo intervencionista borda a borda versus cirurgia? Porque a dúvida é indicar um ou indicar outro. Naqueles pacientes com insuficiência mitral secundária, em que você tem alto risco cirúrgico, a gente acaba que não tem muita dúvida, porque o primeiro a contraindicar o procedimento é o cirurgião. É. Você nem precisa ter esse trabalho. Então, o primeiro é contraindicar o cirurgião. Então, nos pacientes, né, nos primeiros trabalhos, os pacientes eram pacientes de alto risco. Eles eram, engraçado que eles eram alto risco, não só quando a gente se prende ao STS ou ao Euroscore. A grande maioria desses trabalhos, o alto risco era definido pelo Heart Team. Então, os pacientes eram dito alto riscos. Então, paciente de alto risco, em que eu não tenho outra terapia e o paciente ele persiste sintomático, eu posso lançar a mão dessa terapia. E que parece, né, que para o reparo borda a borda, né, seguindo mais ou menos a técnica cirúrgica de antigamente Alfieri, em que você, né, a gente fecha o meio e fica com os 2 jatos, e a gente consegue reduzir sobremaneira aí, né, a regurgitação mitral. Então, nos pacientes alto risco, que têm disfunção ventricular e que persistem sintomáticos, a despeito da terapia ótima otimizada, né, o reparo borda a borda é aí a terapia, né, de eleição, e a gente usa para isso aí uma classe, né, 2A. Nos pacientes em que já vão para o procedimento cirúrgico, por exemplo, aqueles pacientes que têm insuficiência mitral secundária isquêmica e que ele vai para a cirurgia e ele tem uma insuficiência mitral importante, a gente acaba trocando a válvula, né, junto com a revascularização. A revascularização cirúrgica num paciente que tem insuficiência moderada importante, mesmo sintomático, né, e com disfunção ventricular, e que você não vai abordar a coronária, né, só a válvula, ela perde o poder a cada dia. Né? Hoje, a gente, né, considera aí um grau de recomendação 2B, mas ela perde o poder a cada dia, né, você abrir o peito só para mexer na válvula mitral. Então, Eu hoje, nunca peguei nenhum caso, eu nunca vi também não nenhum me caso. recordo. Não fazer a revascularização coronariana e trocar só a válvula, né? Eu nunca vi nenhum caso. usava-se antigamente, né? A gente fazia paciente muito sintomático. Hoje em dia, se você botar uns 10 anos para cá, a gente melhorou muito a terapia ótima medicamentosa. Né? Então, essa terapia otimizada fez com que os pacientes eles diminuíssem muito, né? Tanto a insuficiência mitral, como a gente já comentou, né? Pela terapia medicamentosa. Né? Os pacientes remodelam o reverso, eles acabam melhorando a força ventricular. Né? Então, perdeu-se muito a força de você abrir o peito só para trocar uma válvula, se não for importante com a necessidade de revascularização. Porque a gente sabe que doença moderada, mesmo que você vá fazer uma revascularização cirúrgica, a gente perde muito. Né? A gente não tem diferença em mortalidade, você realmente diminui a regurgitação, porque você troca, mas ao mesmo tempo tem um problema. Né? Você aumenta muito, né, a quantidade de eventos aí, de arritmias supraventriculares e eventos neurológicos. Excelente, Roberto. Eu só acrescento aqui que nessa situação de revascularizar cirúrgico e optar pela abordagem da válvula no mesmo tempo, pessoal, a estratégia de escolha, diferentemente da insuficiência mitral primária, é a troca valvar e não a plastia, poupando as cordas tendíneas, né? Porque traz Perfeito. ali os melhores resultados no segmento dos nossos pacientes. Um conceito também relativamente novo, a gente já comentou aqui sobre ele, é a insuficiência mitral funcional de etiologia atrial, né, por dilatação do anel atrial. A gente tem evidência de intervir no paciente com regurgitação mitral secundária quando o problema está no átrio ou só quando está no ventrículo? Quando o problema está no átrio, a gente tem menos evidência, né? Mas vem surgindo aí, né? Se a gente citar alguns grandes registros aí como o Tuna,
né, que é o italiano, como os registros europeus, eles começam a ter bons casos, né, nos pacientes que têm, né, insuficiência mitral secundária à dilatação do anel. Lembrar que o problema está no anel, né? Mesmo que a gente mexa nos folhetos e diminua a regurgitação, o anel ele não vai deixar. A gente tem assim, ampla terapia percutânea em evolução, né? Inclusive, né, redução de anel percutâneo, que deve mudar o cenário daqui para frente. Mas a gente temos poucos, mas nos pacientes, imagina um cenário em que o paciente ele mantém-se sintomático a despeito da terapia ótima, e aqui eu vou abrir um parênteses. A terapia ótima no paciente que tem insuficiência mitral por fibrilação atrial, vamos dizer assim, a dilatação atrial a principal causa, esses pacientes, eu acho que a primeira coisa é a gente tentar, apesar de ainda ser muito nebuloso na literatura, reverter o ritmo, tratar ótima, né, todas as terapias para, né, a fibrilação atrial, controle da frequência, controle do ritmo, se possível, ablação, se possível. O paciente ele está bem, mesmo assim, ele persiste sintomático. Com insuficiência importante, a gente pode lançar a mão. O grande problema, minha impressão, da doença mitral é só a gente não passar para a futilidade e não pegarmos todos os pacientes que têm dilatação do anel por fibrilação atrial e querer fazer reparo borda a borda com isso. Existem alguns critérios de elegibilidade e de futilidade, né? A gente percebe aqueles pacientes com átrios gigantescos, né? Acima de 85 ml por metro quadrado, aqueles pacientes que têm um diâmetro intercomensural muito alto, né? 34. Hoje em dia a gente tem uma relação entre o folheto e o diâmetro, né? O diâmetro total. Então algumas relações, né? Que o trabalho mais recente, que foi o Expand, ele mostrou a gente que talvez exista um cenário, né, de pacientes que se beneficiem da terapia borda a borda para o paciente que tem uma insuficiência mitral secundária à dilatação do anel por fibrilação atrial, mas não é uma terapia para todos. E uma coisa que eu acho que deve ficar na cabeça de todo mundo é, primeiro, terapia otimizada medicamentosa. Com fibrilação atrial, talvez há uma tendência a gente tentar reverter o ritmo dos pacientes, né, para depois a gente pensar em terapias, né, transcatéter / cirúrgico. Até em relação à anatomia da válvula, para a gente pensar num reparo borda a borda percutâneo, né, um tratamento intervencionista, é mais difícil, porque a insuficiência mitral normalmente vai ser por falha de coaptação, então as cúspides elas estão distanciadas e você não vai conseguir colocar um clipe que nem acontece na insuficiência mitral secundária por uma alteração ventricular. Então, estruturalmente, anatomicamente, não é tão simples, entre aspas, porque nenhum caso é simples, mas não é igual à alteração ventricular, entendeu? Sim. Então, para abordar ali por dilatação atrial é mais Até do ponto de vista complicado. anatômico é mais desafiador, né? Isso aí é interessante, viu? Porque você sabe que a diretriz americana ela não contempla ainda o reparo borda a borda no paciente com, né, insuficiência mitral secundária por fibrilação atrial ou por dilatação atrial. Né, quando a gente põe, né, o tipo de tratamento no paciente que se mantém sintomático, é o tratamento cirúrgico com nível de recomendação 2B. Então, a ideia de a gente fazer a troca e nesses pacientes, né, ele tem que aproximar muito o anel, né, tem que refazer. E nesses pacientes, possível, né, se tiver disponibilidade no serviço, talvez o procedimento de Cox-Maze, se possível, ou no segundo momento a ablação, né, ou sair de sala no choque com ritmo sinusal. Essa é a ideia, mas eu concordo, ainda é uma terapêutica, né, obscura, existem alguns critérios que tornam o procedimento fútil. Então, aqueles pacientes muito dilatados, é futilidade a gente fazer um procedimento desse. Então, desde que tenham critérios que não torne fútil e que nós não tenhamos outra opção e o paciente tem alto risco, a gente pode considerar, né, um reparo borda a borda. Muito bom, Roberto. Eu acrescentaria aqui, só para a gente não deixar passar nada, a gente falou do tratamento otimizado, falamos da ablação nos pacientes com fibrilação atrial, lembrar também do papel da ressincronização dos pacientes que têm o QRS largo com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo e disfunção ventricular, porque às vezes, pessoal, é a dissincronia que está favorecendo ali um grau mais significativo de regurgitação mitral. Então, a gente tem indicação também, certo, nesses pacientes, de fazer a ressincronização antes de submeter o paciente a algum tratamento específico para a valvopatia mitral.
Eu vou passar a bola para a Yasmin aqui agora, já que a gente já começou a falar de intervenção, e perguntar à nossa especialista em eco, qual é o papel do ecocardiografista no tratamento intervencionista percutâneo desses pacientes? O ecocardiograma, em todas as intervenções percutâneas valvares, tem ganhado muito espaço, mas no reparo borda a borda, talvez seja o seu maior papel, porque é um procedimento que depende 100% do ecocardiografista. Então, o hemodinamicista, ele também precisa entender de ecocardiograma, principalmente o ecocardiograma tridimensional, que vai nos ajudar e ter uma visão espacial muito melhor que o bidimensional, mas ele fica completamente cego, né? Então, quem vai guiar, quem vai dizer se o clipe está no lugar certo, se não está, se tem anatomia favorável para a intervenção borda a borda é o ecocardiografista. E é uma curva de aprendizado longa. Então, atualmente, nós temos 2 dispositivos. Nós tínhamos um só, que era o MitraClip, né, da Abbott. Atualmente, nós já temos o Pascal, da Edwards. E recentemente, agora, foi aprovado há pouco tempo agora no Brasil. E são bem parecidos, existem alguns tipos de clipe, então, por exemplo, o Mitra Clip, que é o que eu conheço mais, tem 4 tipos de clipe, a nova geração, então tem o NT, o NTW, XT, XTW. Qual tipo de clipe vai depender da anatomia da válvula, então vai ser uma decisão em conjunta do ecocardiografista com o hemodinamicista. Quantos clipes vão ser colocados também. É um procedimento que ele precisa realmente ser muito bem indicado, porque senão você pode trocar uma valvopatia por outra, porque eu estou fechando ali um orifício no seu centro normalmente, e eu vou diminuir esse orifício. Eu posso transformar a insuficiência em uma estenose. Então, os critérios de indicação, eles têm que ser muito claros e, claro, que com o passar do tempo, o COAPT foi o grande estudo que trouxe aí os principais critérios, nós já temos critérios expandidos, mas são critérios expandidos que dependem da experiência do ecocardiografista, porque se tiver cálcio, por exemplo, no local da clipagem, não tem como colocar o clipe, porque esse clipe vai soltar, esse clipe vai embolizar e pode ter aí complicações catastróficas. Se tem alguma alteração, por exemplo, que indique valvopatia reumática, é contraindicado. Se tem uma área valvar ali entre 3 e 4, já é complicado. Menor que 3 é contraindicado. Então, são diversos critérios que a gente tem que avaliar muito bem. E lá na hora, o ecocardiograma tridimensional ser muito bem realizado para o clipe ser muito bem colocado. A média de colocação de clipe é de pelo menos 2, né? Então, às vezes coloca 3, até mais, a depender dos casos. Então, ver a válvula é fundamental para você colocar o clipe. Excelente, Yasmin. Deixa eu só fazer um comentário. A gente até, numa das perguntas, né, citou aquele conceito atual, né, de que COAPT e Mitrefar acabou, né, gerando como uma hipótese, né, que é o conceito de proporcional desproporcional. É interessante, né, a gente saber, né, e esse conceito ficou. Então, um paciente que tem a alusão, né, do Mitrefar, mas o COAPT, paciente que tem grandes ventrículos, grandes insuficiências, né, são proporcionais, ele tem uma indicação frágil comparado ao paciente, né, desproporcional, em que tem, por exemplo, insuficiências importantes e ventrículos pequenos. Agora é engraçado isso, que quando a gente começou a fazer, e recentemente muita coisa pós-rock, né, tem saído do próprio COAPT e Mitrefar, perceba que nos pacientes do COAPT, em que tinham semelhança com o Mitrefar, então você pegou pacientes do COAPT que tinham semelhança. Mesmo assim, aqueles pacientes semelhantes, eles reduziram a mortalidade. Por sua vez, nos pacientes do Mitrefar, que tinham maiores semelhanças ao COAPT, eles não teve diferença de mortalidade. Então, são algumas... É lógico que esse conceito, né, é uma hipótese, né, e que vem ganhando força, mas tem contrapontos, então a gente precisa, né, entender
né, que né, esse conceito de proporcional desproporcional ele ficou, mas ele tem aí algumas coisas a se discutir sobre isso. Todo congresso de cardiologia tem pelo menos uma mesa para debater os resultados do COAPT e do Mitrefar, né? Eu ia fazer essa pergunta, mas que bom que você já introduziu, Roberto. E então eu já consigo passar para o próximo ponto, que é a gente analisar os resultados do Reshape, que saíram recentemente agora em 2024, né? O COAPT e o Mitrefar são estudos aí de 6 anos atrás, que trouxeram de fato esse paradigma aí da insuficiência mitral desproporcional. Mas o Reshape veio para questionar um pouco isso, né? Porque os pacientes do Reshape, eles tinham ventrículos dilatados e graus de regurgitação menores, né? O ERO, né? O orifício regurgitante efetivo era menor do que aqueles pacientes do COAPT. E mesmo assim, esses pacientes se beneficiaram da intervenção. Como é que a gente pode justificar esses resultados? Qual é a sua opinião aí com relação ao Reshape? O Reshape foi um trabalho interessante, movimentou bastante esse ano, né? Como é que paciente... Primeiro conceito do Reshape é o seguinte. Imagina que se eu tenho insuficiência mitral moderada e eu tenho disfunção ventricular e o paciente é sintomático, a gente tem que parar um pouco e pensar se a doença miocárdica é até mais importante do que a doença valvar. Uma coisa do Reshape é o seguinte, eles eram dilatados, mas não eram tão dilatados. Eles eram dilatados proporcional ao grau de insuficiência, ao grau de insuficiência moderada. Aí volta o conceito de proporcional e desproporcional. Será que isso aí vai a favor da teoria? Pacientes com ventrículos, insuficiência proporcionais, então Reshape, insuficiência moderada, não tão dilatados, não alterou mortalidade. COAPT, pacientes com ventrículos pequenos e insuficiência grande, alterou mortalidade. O Reshape ele veio assim dar uma justificativa a mais, né, para o conceito de proporcionalidade. Mas, em 2 anos de segmento, nós não tivemos resultado de morte. Nós tivemos expressivos, né, redução de risco relativo de 44%, que dá um NNT de 5. Né? Então, precisa fazer 5 procedimentos para que um tenha benefício. O grande, assim, quando a gente para analisar suplemento, tudo do Reshape, a gente percebe que das terapia quádrupla da insuficiência cardíaca, a gente tem acima de 80% dos pacientes estavam usando beta-bloqueador e eco/sacubitril, né, e antagonista do receptor mineralocorticoide. Só que nós tivemos menos de 10% dos pacientes tomando esse GLT-2. O que eu entendo do Reshape não é sair daí colocando mitraclip em todo mundo. Não. Mas a gente sabe que, a gente precisa melhorar na terapia médica otimizada. É possível que o Reshape crie uma janela de novos trabalhos, avaliando, por exemplo, quem me diz que com a terapia ótima, com esse GLT-2, eu não vou reduzir sintoma, porque o que ele melhorou foi sintoma. Ele não melhorou mortalidade. Então, é lógico que é importante, né, a gente saber da terapia. Agora, por outro lado, existe aquele paciente em que nós já fizemos a terapia full, tolerada, máxima, o paciente ele ainda persiste muito sintomático, esse paciente ele deve ser levado ao Heart Team e decidimos em conjunto se para aquele paciente, levando em consideração tudo que a gente já comentou, ele não se beneficia da terapia. Então, o Reshape eu não acho que eu acho que ele foi assim um estudo de abertura para boas geradoras de hipóteses e bons novos estudos. E não o contrário, sai daí colocando mitraclip em todo mundo. Mitraclip eu digo, eu reparo borda a borda, em todo mundo, porque a gente vai reduzir internação. Outra coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é a custo-eficácia. Né? Lembrar que os pacientes que entraram, né, no Reshape, o internamento foi 12 meses. E aí me leva a que depois, se o internamento, já que eu não mudei mortalidade, o internamento em 12 meses, ele valeu o custo que foi, porque do procedimento muito caro. Esse é um ponto. Uma outra coisa do Reshape é que foi estudo aberto. Ele não teve chance. Então imagina que o paciente, os médicos e os ecocardiografistas
sabiam que um colocou o procedimento e o outro não colocou o procedimento. Então, o Reshape é um estudo que tem limitações, né? Mas eu acho que vale a pena o conceito e que a gente pode melhorar em algo naquele paciente que está muito otimizado. Agora, não aquela ideia de a gente sair colocando reparo borda a borda em todos os pacientes. Muito bom. Perfeito. Eu acho que a gente passeou aqui, Roberto, pelos, se não todos, quase todos os principais pontos da insuficiência mitral secundária. Eu abro espaço aqui, tanto para você quanto para Yasmin, fazerem alguma consideração que por acaso eu tenha deixado passar. Fiquem à vontade. Só uma coisa interessante, né, sobre tratamento, né, que vem agora de medicina experimental, e é uma coisa que a gente vem discutindo bastante. Quando a gente fala em insuficiência mitral secundária, a gente fala de componente atrial, componente ventricular, remodelamento atrial, remodelamento ventricular, aumento do anel, alteração ali, né, do diâmetro do ventrículo ou, né, alteração segmentar levando. Mas hoje a gente tem um conceito chamado de remodelamento valvular, né, das próprias cúspides. A ecocardiografia 3D ajudou muito a gente, né, a ter esse olhar diferenciado. Em alguns estudos de ecocardiografia 3D, a gente percebe que pacientes com insuficiência, com disfunção ventricular grave, esses pacientes com insuficiência cardíaca, esses pacientes eles aumentam em 35% a área do folheto, comparado a quem não tem insuficiência cardíaca. O que denota que talvez exista uma adaptação do folheto diferente do que a gente pensava, que o folheto mitral ele é inerte e passivo. A gente vê que não é inerte e passivo. A gente vê que existe um componente de remodelamento do próprio folheto. Isso não deixa de ser insuficiência mitral secundária, mas a gente sabe que existe grau de espessamento, grau de fibrose do folheto, e quando o aumento da área do folheto ela vai ser menor do que o aumento a área de coaptação, e isso não consegue competir, ele acaba vazando. Então, hoje em dia, na medicina, né, experimental, vem se usando alguma ideia do tipo de fazer modulação terapêutica para o tratamento, né, desses pacientes. E uma coisa que vem sido falado bastante, né, é, por exemplo, os inibidores do receptor da angiotensina, né, da renina-angiotensina. Então, os inibidores do receptor da renina-angiotensina, eles têm sido usados aí numa ideia de que a gente possa modular, né, esse crescimento do folheto. Porque outrora a gente não tinha nada do ponto de vista valvar, né? Isso a gente até pode expandir, quem sabe depois, para prolapsos e assim vai. Porque quando eu aprendi, paciente com insuficiência cardíaca de etiologia valvar sintomático, mesmo que seja primário, secundária, qual é o tratamento? Não é remédio. Remédio é um paliativo. A gente vai dar intervenção cirúrgica, percutânea, o que é que seja. E agora a gente vê aí novos olhares, né? O futuro assim, vem galgando, né, os pacientes, né, doença valvar, o aumento de investimentos e de estudos relacionados. A doença valvar ela cresceu muito nesses últimos 5 anos, né? E eu acho que tem muita coisa interessante a vir, né, pelo futuro, né, sobretudo nessa parte aí, né, de terapêutica, né, com relação à parte adaptativa. A gente não vê mais, né, a válvula mitral, por exemplo, que é o caso, né, como aquela válvula passiva e aquela válvula inerte. Hoje a gente já sabe que existem coisas, né, por trás, né, e a gente pode talvez modular terapeuticamente essa adaptação da válvula, dos folhetos. Excelente. Novas perspectivas aí no tratamento da insuficiência mitral. É incrível isso, né? Só para acrescentar, assim, como a medicina muda, o cálculo do ERO pela ecocardiografia tridimensional é bem interessante, sempre que tem disponível. O nosso parâmetro para dizer que é importante é uma área acima de 0,4. O estudo foi, na verdade, 0,41, mas na prática a gente coloca 0,4. Mas esse ano saiu um estudo que, para insuficiências mitrais por prolapso, o corte é 0,45. Então, cada vez mais a gente vai ficando mais específico, a depender da patologia, né? Justamente porque as cúspides, na doença do prolapso, uma alteração degenerativa ali, são diferentes, são maiores, são às vezes alongadas, então os estudos eles vão se adaptando para isso. Só para lembrei que você comentou E disso uma agora. coisa interessante é que a doença valvar, né, ela tem que ser cada vez mais integrativa.
né? E essa multimodalidade, né? Ecocardiograma, ressonância, tomografia, cirurgião, hemodinamicista clínico na figura do Heart Team, ela tem que se mostrar presente. Eu acho que todos esses casos, né, duvidosos, né, eles precisam, né, passar por uma análise crítica, né? Hoje a gente tem conceitos de futilidade. Ah, mas o paciente tem uma expectativa. É só isso realmente? O paciente tem uma expectativa de vida curta, a gente não vai fazer um procedimento. Ou vice-versa, né? Ele tem uma expectativa, mas será que ele já tem alguma coisa que torna o procedimento fútil? Então, eu acho que passos largos, né, a gente vem, né, trabalhando com o Heart Team e junto com o Heart Team a decisão compartilhada, né? O paciente ele tem que estar integralmente envolvido na decisão de qualquer tratamento, né, que, né, nós possamos expor, né? Muito bom. Considerações finais, Yasmin. Já falei tudo. Dr. Roberto, gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, foi excelente o bate-papo. Eu acho que a doença valvar cresce, né, a passos largos. Acho que se a gente for repetir isso aqui daqui a 2, 3 anos, nós vamos estar aí com Outro episódio. trabalhos diferentes ou perspectivas diferentes, teorias diferentes, né? E isso é interessante, né? Sempre para o bem do paciente, né? A gente hoje enxerga, por exemplo, que aqueles trabalhos, lógico que o cardiologista ele é sempre lembrado dos desfechos duros, adora desfecho duro. A gente sabe, né, o quanto é sofrido também você amargurar 1, 2, 3 anos com várias internações de ciência cardíaca. Então, esses casos que estão os que estão fora da futilidade, mas que estão no limbo, eu acho que eles têm todos discutidos. No Heart Team, essa é a nossa rotina, né? Eu acho que essa aí é uma coisa interessante, mas muito obrigado pela participação. Eu agradeço bastante o convite. Nós que agradecemos. Eu gostaria de reforçar aqui e agradecer mais uma vez pela sua presença, Roberto. Foi realmente um prazer e aprendemos muito com o seu conhecimento hoje aqui. Já deixo, inclusive, abertas as portas para novos episódios aí. Tem muitas válvulas ainda e muitas patologias para a gente conversar mais um pouco. Bom, pessoal, para você que nos escutou ou que nos assistiu no nosso canal do YouTube até o final, eu agradeço pela sua atenção. Esperamos vocês nos próximos episódios e até a próxima. Tchau, tchau.